paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, me chame de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E é um imenso prazer, Igreja do Senhor, estar em mais uma oportunidade podendo falar da Palavra de Deus juntamente com os meus amados irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento e que todo conhecimento, que tudo aquilo que vier venha da parte do Senhor para a minha e para a sua vida. Hoje nós iremos finalizar o capítulo 17 de 1 Samuel, para a honra e glória do Senhor. E eu te convido, igreja, como de costume, a lermos do versículo 48 ao versículo 58, que diz assim, igreja do Senhor: E sucedeu que levantou-se o filisteu e, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saraiam até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi, ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é o filho este jovem, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. A pedra de Davi atingiu a testa do gigante e o atordoou. E quando ele caiu por terra, o jovem pegou a própria espada do filisteu e o matou, igreja, cortando-lhe a cabeça. Com a morte de seu campeão, o resto dos filisteus fugiu com terror, perseguido pelo exército de Israel com grandes mortes até lugares tão distantes como Gade e Ecrom, duas das principais cidades da Filistia, e passaram por Saraim, nas planícies de Judá, a oeste de Socó e Azeca. Mais tarde, Davi trouxe a cabeça de Golias a Jerusalém, mas manteve as armas do gigante em sua tenda. O fato de Saul e de Abner não reconhecer a identidade do jovem indica um lapso de tempo entre a aparição de Davi como músico na corte, lá no capítulo 16, versículo 23, e a expulsão dos filisteus. Jovem, em hebraico, Elener, pode significar simplesmente, igreja, homem moço. A referência de Saul, jovem, no versículo 58, também enfatiza a aparência juvenil, de juventude de Davi. O nome vitorioso é corajosamente pronunciado por Davi diante dos eventos impossíveis. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No contexto e nos resultados deste episódio, podemos ver o contraste entre um mundano e um homem de Deus, está lá no versículo 32 ao 37. 2. A batalha entre as armas de guerra e a funda de pastor, do versículo 38 ao 51. E 3. A supremacia do exército do Senhor sobre os poderes do mal, no versículo 52. Aleluia!
O Senhor usa determinados meios para cumprir seus propósitos, igreja. E Davi foi um servo preparado para aquela ocasião. Como pastor, trabalhando sozinho nos campos, aprendeu a confiar em Deus e, como guardião fiel do rebanho, tornou-se habilidoso no manejo da funda. Davi possuía uma fé segura em Deus, pois havia descoberto que o Senhor era confiável nas situações de crise e que não abandonaria naquele momento. O Espírito de Deus habitava no corpo de Davi e o capacitaria de modo a vencer a batalha. Deus guiou a pedra que afundou na testa do gigante e ele caiu com o rosto em terra diante dos 2 exércitos. Davi colocou-se sobre o corpo caído de Golias, tomou a espada do gigante e cortou-lhe fora a cabeça, ato que não apenas garantiu a morte da vítima, como também humilhou o guerreiro filisteu e seu exército, anunciando a vitória total. Anos depois, Davi escreveu: "O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze." Está lá em Salmos 18, do versículo 32 ao versículo 34. Mesmo Davi sendo jovem, igreja, mostrou uma das marcas de um grande líder. Assumiu riscos e abriu caminhos para que outros pudessem participar da vitória. Os filisteus não cumpriram sua parte do acordo e, portanto, não se entregaram a Israel. Em vez disso, fugiram de medo e os israelitas os perseguiram por mais de 15 quilômetros até a cidade de Gade, a cidade natal de Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. E de Ecrom, matando soldados inimigos ao longo de todo o caminho. No final, aquela foi uma grande vitória para o exército de Saul. Quando os israelitas voltaram para o acampamento filisteu, tomaram os despojos da vitória que o Senhor e Davi havia conquistado. Ao que parece, Davi acompanhou os homens na perseguição ao inimigo, lá no versículo 57, e começou a adquirir a reputação de ser um soldado valente, aleluia. Despojou o gigante, pegou sua armadura e colocou-a em sua tenda. Posteriormente, a espada de Golias apareceria na cidade israelita de Nob, lá no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9, igreja. De modo que Davi deve tê-la consagrado ao Senhor, entregando ao sacerdote. Quando Jonatas atacou o posto avançado dos filisteus, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 23, Saul foi um espectador. E suas decisões, igrejas insensatas, quase custaram a vitória. Mais uma vez, Saul apenas assistiu enquanto Davi derrotava sozinho o gigante. Esse foi seu padrão de liderança até o fim trágico de sua vida. Saul sabia quem Davi era, mas perguntou a Abner quem era o pai do rapaz, pois naquele tempo esse era o modo de identificar as pessoas. Jessé havia sido mencionado anteriormente nos meios em que Saul convivia, em 1 Samuel 16:18, mas é possível que Abner não estivesse presente e que Saul tivesse facilmente se esquecido. Afinal, igreja, nós não sabemos o nome dos pais de nossos conhecidos. Eu creio que são poucos, né, que vai saber o nome do pai e da mãe de uma pessoa que você conhece, né? Não é um amigo, não estou falando de amigo, não estou falando de parente, estou falando de um conhecido, tá? Como músico oficial de Saul, Davi ia e vinha do acampamento para casa e só estava presente quando Saul era oprimido pelo espírito maligno. De modo que podemos desculpar Saul por não saber quem era Jessé. O acordo era que a família do campeão seria isenta de impostos e o rapaz se casaria com uma das filhas de Saul. Está lá no capítulo 17, versículo 25. De modo que Saul teria de perguntar sobre o pai. Por fim, é possível que Saul quisesse saber se havia mais homens como Davi no lugar de onde o rapaz tinha vindo. É provável que não soubesse que 3 dos irmãos de Davi eram soldados de seu exército. Mas, sem dúvida, não faria mal ter mais alguns homens como aquele jovem, não é verdade, igreja? Como resultado da vitória daquele dia, Davi passou a fazer parte da comitiva permanente do rei. Alguém disse que aos que fazem as coisas acontecerem
e aos que assistem enquanto as coisas acontecem, e a quem ainda sequer sabe que algo está acontecendo. Davi estava ciente da situação de Israel e sabia o que estava acontecendo. Tinha consciência de que não era um conflito físico entre dois exércitos, mas sim uma batalha espiritual entre a verdade e a falsidade, a fé e a superstição, entre o verdadeiro Deus vivo e os ídolos mortos. A fé de Davi elevou a guerra a outro plano, como também o fez Paulo em Efésios 6, versículo 10. Nossa batalha é contra Satanás e seus exércitos, e as armas humanas de nada valem nesse conflito. A fé em Deus nos torna coparticipantes com o Senhor da batalha pela verdade. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Davi usava armas simples, humildes. Igreja, uma funda e 5 pedras. Davi sabia que Gideão vencera com armas inadequadas e que Deus, o Deus, igreja, de Gideão não morrera. Ele não estava morto. Nem a crítica do seu irmão, nem a descrença de Saul impediram Davi de crer em Deus para conseguir vitória. A pedra atinge o alvo, o gigante cai e Davi usa a espada do gigante para cortar sua cabeça. Essa vitória abriu o caminho para Israel atacar os filisteus, igreja. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, igreja. Somos mais do que vencedores. Aqui também nós vamos ter uma lição típica. Davi é uma imagem de Jesus Cristo. O nome de Davi significa amado e Cristo é o filho amado de Deus. Os dois nasceram em Belém. Os dois foram rejeitados pelos seus irmãos. É claro que quando Davi se tornou rei, seus irmãos o receberam. Da mesma forma que os judeus receberão Cristo quando ele voltar a reinar. Davi foi ungido rei anos antes de ser-lhe permitido reinar. Exatamente como Cristo é rei agora, mas não reinará na terra até que Satanás seja derrotado. O rei Saul tipifica Satanás nesta era presente, pois Saul foi rejeitado e derrotado, contudo pode reinar até que Davi subisse ao trono. Permite-se que Satanás persiga o povo de Deus até o dia em que será derrotado, igreja. Da mesma forma como o pai de Davi enviou ao campo de batalha, o pai enviou Cristo a este mundo. Golias retrata o orgulho e o poder de Satanás. Igreja, leia com atenção Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao versículo 23. Olha só o que vai dizer. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte aos seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Satanás é o homem bem armado que guarda seus bens. As pessoas que estão sob o seu controle. É isso que Satanás faz. Ele vai guardar ali as pessoas que estão sob o seu controle. E Cristo é o homem mais valente que domina Satanás. Cristo invadiu o reino de Satanás, dominou seu poder,
pegou sua armadura e agora divide os despojos ao salvar as almas perdidas e torná-las filhas de Deus. Naquele dia, Davi fez isso. Ele dominou o homem forte e permitiu que Israel dividisse os despojos. Nós, cristãos, lutamos por vitória. Lutamos, igreja, de posse da vitória. A vitória conseguida na cruz, está lá em Colossenses 2,15. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16,33, igreja. Não fica claro porque Saul não reconhece Davi, seu escudeiro. É provável que ele tenha visto Davi quando estava sob influência do espírito maligno. Contudo, outro fator é que Davi era um dos muitos servos da corte e talvez não fosse comum que Saul os confundisse. Com certeza, Saul perguntaria a respeito da família de Davi, já que prometera sua filha ao vencedor. Davi, ele vai se tornar ali esposo da filha de Saul. Saul será sogro de Davi. Mas isso também é uma história que nós vamos ver mais pra frente, tá bom? Isso é conteúdo para ser passado mais na frente. Igreja, em nome de Jesus, que você possa dar lugar para Deus. Dê lugar para o Senhor. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus agir na sua casa. Ore, se separe, se consagre ao Senhor. Porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor. Amém?